Bom dia, ministra. Bom dia, Miriam. Ministra, a grande dúvida a respeito da senhora é que a senhora nunca demonstrou, durante o período que está mais exposta assim, na vida pública, apoiar políticas que garantiram a estabilidade da moeda. Por exemplo, controle de gastos. Quando os seus colegas de partido, Antônio Palocci e o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, propuseram reduzir e zerar o déficit público, a senhora considerou a ideia rudimentar. E eles estavam certos, tanto estavam certos, que de lá para cá, a dívida pública bruta subiu de 1,2 trilhão para 2,2 trilhões. E agora a senhora tem defendido estabilidade da moeda, tem defendido políticas restritivas, fiscais e monetárias. Quando é que a senhora mudou de ideia que eu perdi essa parte? Ô Miriam, deixa eu te falar uma coisa. A nossa visão naquela época de ajuste de longo prazo, ela ainda não estava completa. Por que ela não estava completa? Porque a questão do ajuste fiscal de longo prazo é algo que você constrói, porque implica, inclusive, em relações complexas intertemporais. Exemplo, nós mantivemos sempre a trajetória e perseguimos isso. Aliás, eu queria te esclarecer, eu sou integrante da junta orçamentária. Todos os cortes de gastos aprovados por esse governo, em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, foi aprovado, e no início de 2010, com o meu acordo. Todos os superávites primários e as metas de superávit primário foram aprovadas com o meu acordo. Aliás, o programa de aceleração do crescimento mostra, da nossa parte, uma maturidade maior. Porque eu não posso prever um plano de ajuste fiscal de longo prazo em que o PIB começa mais alto e acaba mais baixo. É o inverso. Eu tenho de prever um plano de ajuste fiscal de longo prazo em que o PIB começa mais baixo e passa por um patamar mais alto. Porque o próprio plano de ajuste fiscal é um fator de elevação do nível de crescimento da economia. No meu caso, do PAC, não está sendo respondida. Mas eu estou tentando, viu, Miriam? Estou fazendo o melhor dos meus esforços para te responder. Então, no caso do PAC, por exemplo, nós trabalhamos com metas de superávit primário, de queda do déficit nominal e de taxa de juro. Tanto é assim que foi só porque o valor do PAC, vamos supor, o primeiro valor, 500 e poucos bilhões, era consistente com essa trajetória que a gente queria de queda do endividamento, e você há de convir comigo, que o único governo nos últimos anos que perseguiu queda sistemática do endividamento foi o governo do presidente Lula. Ministra, que perseguiu queda sistemática de déficit nominal. É isso que é ajuste fiscal, ministra, de longo prazo, Miriam. Ministra, a dívida pública cresceu. Você está falando a bruta, né, Miriam? A bruta, que é a mais importante. Você está falando a bruta. É a mais importante, até tá porque nas líquidas então, vamos discutir por que a dívida bruta cresceu. Deixa eu terminar minha pergunta. Pelo contrário, o governo Lula, a partir do momento que a senhora assume, e a partir do momento que o ministro Palocci sai, ele começa a aumentar muito os gastos públicos. Então, a minha pergunta é o seguinte: a senhora estava errada quando atropelou a proposta do ministro Palocci? Desculpa, Miriam, você está falando uma coisa que não é correta. O momento em que nós fizemos o maior superávit primário, tão grande que nós pudemos constituir o Fundo Soberano, foi em 2008. Você está equivocada no que se refere a números. Além disso, Miriam, eu vou te falar uma coisa. Você se falou em dívida bruta. Você sabe por que a nossa dívida bruta cresceu? A nossa dívida líquida, você concorda que é cadente. Nós fizemos um pequeno desvio. Também. Nós fizemos um pequeno desvio diante da crise. Muito necessário para a gente poder sair da crise sem maiores e sem grandes consequências. Aliás, o Brasil tem um dos menores déficits nominais e uma das menores dívida PIB. Relação de dívida líquida sobre PIB. A senhora estava errada quando atropelou o ministro Palocci, a minha pergunta inicial. Me desculpa, eu acho que você está errada no conceito, Miriam. Não houve esta questão. Nós temos perseguido e cada vez mais aprimorado a nossa política de ajuste de longo prazo. Tanto é assim que no caso da dívida bruta, as razões pelas quais ela cresce
são o fato da gente ter construído 250 bilhões de dólares de reserva, e você sabe tão bem quanto eu, se eu quiser diminuir a dívida, eu posso, as reservas têm liquidez imediata. Compulsório, que nós liberamos 100 bilhões, o Banco Central liberou 100 bilhões dos bancos, e ao fazê-lo, diminuir, ou seja, liberar os 100 bilhões, o Banco Central, isso foi diante da crise que ele fez, e agora já está voltando a recompor o compulsório. E por último, transferimos 180 bilhões para o BNDES, um pouco menos do que isso, a título de garantir empréstimo e investimento de longo prazo e impedir que as empresas brasileiras tivessem um imenso choque de crédito. Portanto, não se pode discutir dívida bruta no Brasil sem dizer por que ela aconteceu, porque senão é como a gente lançar plumas ao vento. Eu digo, olha, a dívida bruta subiu e não digo por que ela, por exemplo, é completamente diferente da dívida bruta da Grécia, que está quebrando. Nós não estamos quebrando, pelo contrário, estamos cada dia mais robustos. Agora, é importante entender, você está pegando uma discussão de 2005, que era a seguinte, como faremos? Sabe como fizemos, Miriam? Colocamos o investimento na ordem do dia, mantivemos, talvez, nessa trajetória até 2008, a maior queda nos últimos tempos na dívida líquida sobre PIB e no déficit nominal. Fomos interrompidos pela crise e fomos. Saímos de um patamar de 3,6% ou 3,3% do superávit primário e só fizemos 2,1%. Esse ano nós estamos recompondo o superávit primário. A mesma coisa fizemos também, houve também com o déficit nominal. E houve também, nós estávamos numa trajetória de queda do endividamento. Mas, sobretudo, eu acho que a grande conquista fiscal do Brasil foi desindexar a dívida interna brasileira das moedas externas. O que foi altamente relevante. Você há de convir que um país nenhum tem margem de manobra fiscal se não é capaz de ter a sua gestão internacional em termos de dívida, de endividamento, sem o dedo do Fundo Monetário. E isso nós conseguimos.